Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus, exaltamos o seu nome. Estamos nós chegando aqui para mais um tempo com Deus e com a sua palavra. Estamos então nos encontrando para a nossa escola bíblica dominical, mais um domingo. É dia 6, é o primeiro domingo de junho. Estamos caminhando aí para a conclusão do primeiro semestre de 2021. Louvamos a Deus pela sua graça, sua bondade. É essa graça, essa bondade de Deus que nos capacita a caminhar com Ele. Abrindo então esse nosso tempo com aquela reflexão a partir de um texto bíblico, nós tomamos para este caso Salmo 119, verso 18. Somente este verso 18, escutemos. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Repetindo então, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Vamos ressaltar que a compreensão do conteúdo das Escrituras está para muito além de uma ideia simplista e imediata. Esta compreensão, esses conteúdos, tratam de algo que está além do natural, além do imediato. Tem um texto na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, parece verso 9, que afirma o seguinte: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração, à imaginação humana, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso mesmo, quer dizer, as Escrituras, o seu conteúdo transcende para muito além daquilo que é tangível, para muito além daquilo que está ao alcance meramente racional. Daí então o salmista orar, como a gente tem nesse texto, pedindo então a Deus que desvende os seus olhos para que ele veja as maravilhas da lei de Deus. Não é assim o texto? O salmista ora, né? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Veja que a gente subentende aqui que a palavra de Deus, a sua lei, e a lei aqui quer dizer toda a revelação escrita de Deus, não propriamente a lei de Moisés, como a gente poderia imaginar de pronto, mas toda a revelação de Deus. E essa revelação escrita está sendo entendida aqui como sendo a lei do Senhor, quer dizer, todo o conjunto de princípios que Deus revela. Então, esta revelação de Deus, eu insisto, a compreensão de tudo isso está para além do imediato, transcende a essa dimensão tangível, essa dimensão do tempo. E pensando nessa transcendência, vamos estar imaginando, quer dizer, um conjunto amplo de realidades não perceptíveis aos sentimentos naturais. Tem uma situação registrada lá no livro dos Reis, um episódio envolvendo o rei da Síria, envolvendo o profeta Eliseu, envolvendo o moço, o ajudante do profeta Eliseu. Naquela situação, o profeta Eliseu revelava ao povo de Israel, quer dizer, na verdade, ao governante de Israel, onde é que
o exército dos assírios estavam se estabelecendo para dali então desfecharem ataques ao povo de Israel. E o profeta Eliseu revelava tudo isto, e aquele rei, então, o que é que ele faz? Ele resolve cercar o profeta Eliseu, e pela manhã o jovem servo de Eliseu se levanta e vê a cidade cercada, e ele fica apavorado, e ele vai então falar do seu medo a Eliseu, e Eliseu então diz: olha, não fique com medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou a Deus, dizendo: Senhor, peço-te, abra os olhos desse moço. Como abriu os olhos? Aquele moço, ao que se sabe, tinha plena visão natural. Mas que olhos eram aqueles que Eliseu pedia que Deus abrisse ao rapaz? E, na verdade, o texto se completa dizendo que Deus abriu os olhos do rapaz, e ele viu, então, à volta deles carros, cavaleiros, um exército, enfim. E veja que coisa surpreendente. Toda uma realidade sobrenatural. O profeta via, mas o seu moço não via. O moço via, então, na dimensão natural. Ele via e via muito bem os exércitos adversários. Então, é disso que a gente está querendo falar, de realidades sobrenaturais, que as Escrituras nos falam dessas realidades, mas isso não é perceptível de uma forma simplista, eu repito, e natural. Isso só é perceptível do ponto de vista da sobrenaturalidade. Um outro episódio que vale aqui lembrar, mesmo dentro dessa reflexão que a gente pretende ser breve, é aquele episódio onde os discípulos de Jesus, logo após a sua morte, e no contexto das notícias ainda desencontradas sobre sua ressurreição, eles caminhavam de Jerusalém para Emaús, e o próprio Jesus se aproxima deles e abre uma conversa com eles, e vai então conversando com eles ao longo daquele caminho. E Jesus então lhes perguntava por que eles estavam assim preocupados, enfim. E eles então dizem: olha, mas só você é forasteiro aqui, você não sabe dos acontecimentos, enfim. E o texto inclui que os olhos deles estavam como que fechados. Mesmo com os olhos fechados para algo que era sobrenatural, os olhos naturais estavam bem abertos e eles caminhavam seguramente por aquela estrada. Somente um tempo adiante, quando o próprio Jesus entra com eles para o local onde eles estavam indo, e eles estão fazendo uma refeição, e enquanto Jesus agradece pela refeição, eles então percebem que é Jesus, e o texto diz que os olhos deles se abriram. Como? Que olhos são esses que se abrem? Exatamente olhos dessa dimensão aqui que o Salmo nos fala. O salmista dizia: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós queremos então estar fechando esta reflexão, ressaltando sempre isso aqui. A palavra de Deus, as Escrituras, nos trazem revelações de algo que transcende ao tempo, que transcende ao imediato, que transcende ao natural. E essas realidades assim relatadas, reveladas na Escritura, só são apercebidas a partir de uma atitude de humildade, de uma atitude de dependência de Deus, numa atitude de oração para que Deus mesmo, em sua bondade infinita, abra
o nosso coração, abra os nossos olhos para que a gente entenda, enfim, aquilo que nos está sendo falado. E ocorre aqui um episódio envolvendo Paulo na cidade de Filipos. Ele estava com seu companheiro junto a um grupo de mulheres e eles pregavam a palavra, e a Escritura diz ali que enquanto eles falavam, Deus abria o coração de Lídia para que ela compreendesse aquilo que estava sendo falado. É disso que estamos tratando. É de uma compreensão que Deus traz, é de uma clareza que Deus então proporciona a todo o conjunto da sua revelação, para que essa revelação tenha sentido prático e objetivo para aqueles que são objeto dela. Deus nos abençoe no nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos como salmista, que Deus abra então os nossos olhos, Deus desvenda os nossos olhos para que vejamos sim as maravilhas, e eu digo maravilhas infinitas de sua lei. Amém e amém. Boa aula, fique atento, que o Espírito de Deus ajude você na compreensão da revelação de Deus. Boa aula, não importa qual seja a sua faixa de idade. Aproveite bem, esteja atento e bom domingo. Boa tarde. E à noite, às 18 horas, a nossa celebração. Venhamos adorar ao Senhor e tenhamos todos os cuidados sanitários conforme estão sendo recomendados e que são amplamente necessários. Deus seja louvado para sempre. Amém, Jesus.